Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô BPC. Eu sou a Ana Paula, sempre trazendo as melhores notícias e hoje trago um comunicado urgente. Vamos falar de grana extra na conta do BPC Loas, mais novidade do governo. Eu vou trazer aqui todas as notícias em primeira mão, então eu peço que você assista até o final para não perder nada e ficar por dentro de tudo que rola no mundo da assistência social. Ainda mais porque vocês são de baixa renda, são do cadastro único e o governo tem aí algumas medidas que talvez, dependendo do critério da renda, da elegibilidade, você e sua família, quem sabe, né, recebam uma grana a mais, um benefício a mais para somar aí com o BPC e te ajudar no dia a dia. Já são vários benefícios hoje que famílias do BPC conseguem ter, né? Tem família do BPC que pega vale alimentação, cesta básica, desconto na conta de luz, desconto na conta de água, isenção de IPTU, IPVA, enfim, né? Por quê? Porque pessoas do BPC são pessoas idosas, pessoas com deficiência. Além do benefício assistencial do BPC Loas, existem benefícios da pessoa idosa. Existem benefícios da pessoa com deficiência e é importante você conhecer os benefícios para esse grupo e também para os grupos de vulnerabilidade social que são de baixa renda. Então nosso canal faz esse papel de comunicação para manter vocês sempre bem atualizados dos seus direitos. Então se fosse você, eu não perderia nenhum vídeo do canal, por isso assista até o final, vai deixando joinha, compartilha bastante, é muito bom ter você aqui conosco e sem demora, vamos direto aqui ao que interessa. Eu também reforço rapidinho que quem precisar do empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe, o nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você, é um serviço online, seguro, de graça, então quem quiser chama, que a gente vai te auxiliar e liberar aí para você, né, o empréstimo consignado em segurança, tá bom? Para você não cair em armadilha. Recado dado, já que a gente está falando de empréstimo consignado, vamos falar dos juros do consignado menor, da taxa mais baixa dos últimos anos e falar a expectativa aí do governo em relação ao novo teto de juros do consignado. E aqui diz, ó, saiu no jornal Valor Econômico que a discussão sobre os juros do consignado do INSS deve voltar nessa próxima reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, isso segundo o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Então, como vocês viram aí na matéria, eles irão discutir, gente, o teto do consignado do INSS é motivo de embate entre bancos e o Ministério da Previdência Social desde o ano passado e após inúmeras reduções, né, teve agora essa mudança aí em relação ao que eles estão discutindo, ao que eles pretendem fazer. E segundo a matéria, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, ele diz que no momento há uma certa instabilidade nas taxas de juros por causa da Selic, né? E eles estão com impasse no Banco Central em relação ao juros se mantém ou não. A ideia é manter a taxa de juros com 1,66 ao mês, mas existe uma possibilidade dessa negociação aumentar a taxa de juros para 1,68 ao mês, igual era antes, né? Então, o teto de juros do empréstimo tradicional do desconto em folha caiu de 1,68 para 1,66 desde o mês de junho desse ano, e depois disso ele não reduziu mais. Então, a última queda foi em junho, né? De 1,68 para 1,66 e o cartão de crédito uma redução de taxa máxima de 2,49 para 2,46 ao mês. E aí, foi publicado no Diário Oficial da União, a última resolução sobre o assunto é a resolução 1365, que autorizou o INSS a reduzir o teto de juros, dando 5 dias úteis de prazo para os bancos começarem a oferecer novas condições que começaram a valer no início de julho, né? E os benefícios aí do INSS estão tendo essa taxa de juros reduzida do empréstimo consignado. Essa estratégia do ministro da Previdência Social é o quê? Sempre repassar para a modalidade a queda na Selic, acompanhar a taxa Selic, e que é a taxa básica de juros da economia. E a taxa Selic aumentou. E como a taxa de juros da Selic aumentou, então ele teria que aumentar, pela lógica, a taxa de juros do consignado. Os bancos não concordavam com a metodologia proposta pelo ministro, mas são um voto vencido no colegiado, no qual o governo tem maioria. Então agora vamos ver como que vai ficar essa discussão e como que vai ficar a cara do governo para os bancos em relação a esse corte. Só para entender, esse último corte que teve da taxa de juros do consignado foi o 8º corte na taxa do consignado e em 13 de março do ano passado foi a primeira redução que baixou de 2,14 para 1,70. Os bancos reagiram e suspenderam a modalidade que fez a taxa subir para 1,97 ao mês no dia 28 de março. Depois disso, o teto de juros vem sendo reduzido seguidamente, apesar da resistência do setor financeiro, e além dos aposentados e pensionistas, o BPC também
pode acessar o empréstimo consignado com a taxa reduzida. Então, quem quiser, gente, a taxa tá assim agora, chama a nossa equipe que a gente vai te auxiliar em intermediar essa proposta junto ao banco, tá? Segunda informação, o governo avalia novo desenrola para dívidas de até R$20 mil com a União. Dessa vez, a renegociação focaria em débitos com o setor público a 569 bilhões de reais em protestos, mas o valor médio é de 15,3 mil reais. Então, o governo federal iniciou já discussões, segundo o jornal CNN Brasil, para o novo programa de renegociação de dívidas do pequeno porte com a União. A ideia é repactuar débitos de quem deve até R$20 mil para o governo. O novo programa, ainda em fase preliminar de estudos, tem sido chamado informalmente de desenrola do setor público e é visto como uma medida com potencial para arrecadar bilhões de reais, ajudando no cumprimento das metas de déficit zero entre 2024 e 2025. Segundo relatos feitos à CNN, existem 37 milhões de protestos do governo federal contra pessoas físicas e jurídicas e as dívidas somam mais de 569 bilhões, mas tem valor individual relativamente modesto, é uma média de 15 mil por protesto em média. Os estudos sobre o novo desenrola começaram depois de uma mudança decidida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para a cobrança de débitos com o fisco. Em março, o valor mínimo para se ajuizar execuções fiscais aumentou de 10 mil para 20 mil e a alteração teve como base um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, que identificou que abaixo desse valor o governo muito dificilmente consegue recuperar a cifra igual ou superior ao custo do processo judicial. Então, mesmo sem execução fiscal, os débitos continuam escritos na dívida ativa da União. Isso impede a empresa de emitir certidão de débito, dificulta a concessão de empréstimo e para a pessoa física também, que fica com o nome sujo, né? Então, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, já apresentou à equipe econômica o plano de uma renegociação de dívidas com o setor público abaixo de 20 mil e em breve, né, o presidente Lula poderá aprovar, junto com o Fernando Haddad, essa modalidade a gente traz aqui para vocês, tudo bem? A última notícia para encerrar o boletim de hoje, vamos falar do dinheiro esquecido. Gente, o Banco Central atualizou mais um lote de dinheiro esquecido. Quem já resgatou, tinha saldo zerado, pode ter novos valores a receber. Então, existem aí bilhões de reais disponíveis para resgate e podem ser incorporados aos cofres do governo. Então, é importante vocês saberem disso, porque os valores esquecidos, eles são dinheiro que pode vir de diversas fontes aleatórias e que talvez você não saiba que tem direito. E mesmo que você não seja a pessoa aí que tem direito, às vezes você é o herdeiro, né? Então é importante você saber aí do dinheiro esquecido. A apropriação de recursos por parte do governo é considerado um confisco por meio da Lei 14.973 de 2024, sancionada pelo Lula e aprovado pelo Congresso. Está previsto o fim gradual da desoneração da folha de pagamento para 17 setores e a fim de compensar isso, o governo ele deu mais 6 meses para saque do dinheiro esquecido nos bancos, né? Porque o governo pegou esse dinheiro já no dia 14 de outubro. Então é importante vocês saberem disso e irem atrás, e já que o Banco Central anunciou o novo lote, consultem. Vai que você tem alguma graninha lá, ou se você não tem o seu CPF, tem como herdeiro, tá bom? Então é isso. Um beijo, obrigado, até logo.